Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no canal do blog pessoal do Facebook, Moisés, e também no YouTube, onde você pode assistir todos os vídeos anteriores deste curso online do Livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade, ainda estamos nas causas primeiras, já estamos no capítulo 3 e hoje vamos estudar a pluralidade dos mundos. Acompanhe comigo. É a pergunta número 55. Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Resposta dos mensageiros celestes: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. E a contribuição de Allan Kardec: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos os seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de lhe ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir à suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Então estamos aqui diante da informação de que não estamos sós no universo, que todos os globos do espaço, todos os orbes, têm uma utilidade. E inclusive os espíritos estão nos alertando que esta concepção da suposta exclusividade de habitação, ela deriva da imperfeição moral nossa, orgulho e vaidade. Chaga da humanidade, que faz com que acreditemos sejamos superiores, que somos exclusivos, que somos os melhores, somos os mais inteligentes, somos os mais desenvolvidos. Mas, na verdade, nós estamos num grau de iniciantes dentro do processo evolutivo da humanidade. A humanidade habita o universo inteiro. E nenhum orbe foi criado à toa, porque Deus não cria nada inútil. Então essa concepção vaidosa, que essa necessidade de sermos bajulados, de sermos considerados melhores, de aguardarmos reciprocidade, de termos a expectativa de reconhecimento, é da nossa insegurança pessoal. E nós transferimos isso para as nossas concepções. Mas os espíritos estão nos ajudando a crescer, a ampliar os horizontes. A humanidade habita o universo inteiro. Pergunta número 56. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Ou seja, a estrutura material dos orbes celestes tem a mesma constituição do que nós conhecemos da Terra? São iguais em toda parte do universo? Os espíritos respondem: não, de modo algum se assemelham. Então, não só a constituição dos orbes apresentam variedades de estados materiais, como também a constituição física da encarnação. E isso nós vamos ver mais tarde, quando estudarmos o perispírito. Nós vamos ver que quanto mais evoluído é o planeta, quanto mais evoluído é o espírito, menos grosseiro é o liame entre espírito e matéria, corpo físico.
Então o perispírito é menos grosseiro, é mais diáfano. E a conexão material é menos rude, é menos pesada. E assim a constituição da matéria do globo também segue as propriedades que se assemelham à condição da encarnação. Questão 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que os habitam? Então, exatamente o que estávamos explicando. Kardec vai fazer a pergunta: já que os orbes não apresentam as mesmas estruturas materiais, elas são diferentes nos seus estados físicos, então como é que ficam os corpos físicos? Também são diferentes? A natureza material é diferente? Os espíritos respondem: sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, a comparação belíssima da natureza, mostrando os diferentes habitats dos seres vivos, que a constituição material depende da organização física para sobreviver. Então, os peixes precisam da água para sobreviver. Os pássaros precisam do ar para sobreviver. Então, são diferentes estados materiais, diferentes formas de habitação, e a constituição física de cada um deles, a respiração, as formas exteriores, a constituição do organismo físico também serão diferentes. A questão 58. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e calor. Por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Então vejam que Kardec está perguntando a questão. Sabemos que a estrela, o Sol é uma estrela, e os planetas estão em torno do Sol, giram em torno do Sol. Mas os planetas mais afastados do Sol recebem pouca iluminação do Sol. Então estão privados de luz e calor. Como é que fica a constituição da vida com essa condição mínima de luz e calor nesses orbes? É o que Kardec está perguntando. E os espíritos respondem: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de formação idêntica à dos vossos. Então os espíritos estão nos dizendo aqui que, de acordo com a evolução desse planeta, foram descobertos outros recursos de fontes de energia e calor, e de eletricidade. Assim como nós mesmos podemos comparar a nossa eletricidade de 200 anos atrás e os recursos de fontes de baterias que nós temos hoje, as fontes de calor, as fontes de energia, as transmissões de energia elétrica sem fio que hoje nós temos. Ou seja, uma evolução que vai acontecendo naturalmente, a ciência vai encontrando recursos e nós vamos entendendo que as constituições físicas dependem também dessa evolução, desse crescimento, e que existem, e que nós vamos chegar lá, porque a evolução é um processo natural para todos, e esses recursos existem nesses orbes, são fontes de energia e eletricidade já desenvolvidas, que não dependem tanto da luz solar e do calor. E Kardec vem dar sua contribuição. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéssemos visto peixes, não compreenderíamos que pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação a outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade em alguns mundos mais abundante do que na Terra, e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si
mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Então, de acordo com essa evolução de tecnologia, de inteligência, de adaptação à matéria, de condição rarefeita da conexão do espírito com a matéria, a fonte de energia e calor encontradas nos mecanismos tecnológicos serão suficientes para que haja vida. Não é a mesma condição de vida que nós conhecemos material da Terra. É uma condição menos grosseira, menos dependente da matéria. Assim, quanto mais evoluído é o planeta, o orbe, tão mais evoluídos também serão os seus seres que ali habitam. Aliás, a evolução do orbe depende da evolução do ser. O mundo será melhor quando nós, seres humanos, também formos melhores. A qualidade dos espíritos que habitam o orbe determina a qualidade das condições desse organismo que é o habitat terreno para todos nós. Então, cabe-nos esse crescimento, cabe-nos esse esforço, essa responsabilidade na cocriação para desenvolvermos as propriedades desse crescimento e desfrutarmos de uma vida menos dependente da matéria. Quanto menos dependente da matéria, mais felizes seremos. É a conclusão que chegamos desse tópico. Então você que está acompanhando os nossos estudos, realizando suas reflexões conosco, comungando dessa fonte de horizontes reveladores, dessa conexão natural, da mensagem dos Espíritos, trazendo-nos o entendimento cada vez mais profundo do Evangelho, vamos lembrar você, Jesus nos ensinou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando Jesus afirma que nós temos inúmeras moradas para habitar e todas elas são úteis e que Deus não cria nada inútil, Jesus está nos dizendo da evolução dos processos naturais de reencarnação em todos os orbes que existem no universo. Deus cria incessantemente e todos os orbes são habitados no universo inteiro. Eis a lógica da criação. Inscreva-se no canal, compartilhe para que mais pessoas possam desfrutar desse entendimento e vamos trazer esses instrumentos para as nossas convicções na certeza de Deus amparando-nos e sustentando-nos a vida hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.